Oscar, a gente já participou várias vezes dessa conversa e em várias delas chega-se ao seguinte ponto: ok, foi uma situação excepcional, as medidas são excepcionais, os próprios integrantes do Supremo admitem que lançaram mão de medidas excepcionais, mas onde é que está a perspectiva daquilo que a gente poderia chamar, entre aspas, volta à normalidade? Por que que esse inquérito, por exemplo, que está presidido, foi instaurado pelo Toffoli em 2019, em parte para se defender pessoalmente, mas ganhou uma proporção enorme? Por que um inquérito desses não chega ao fim? Em que medida o preço ao qual o Felipe se refere, que estamos pagando, é alto demais? Eu queria só... Posso interagir um pouquinho à vontade, com isso aqui é uma obra aberta, dizer, fique à vontade. Eu acho que o Felipe fez uma distinção que me parece muito rica. Quer dizer, nós temos um plano que é da ameaça grave, essa que gerou um posicionamento excepcional do Supremo Tribunal Federal. Muitos outros países passaram por situações semelhantes na última década. Vamos começar com a Venezuela, passando pela Hungria, pela Índia. Eu diria que nesse caso de crises graves... Se você quiser colocar Israel na linha... Tá? Israel, né? E os Estados Unidos também, em alguma medida. Eu diria que, nesse caso, de cortes agindo em situações de risco grave à democracia, o Supremo se saiu bem em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e com a sociedade civil brasileira. Então, ele contribuiu, responderia ao New York Times. Sim, ele deu uma contribuição importante para salvar a democracia brasileira. Agora, o Supremo também tem uma obra, vamos dizer, mais continuada, que deteriora a democracia brasileira. Tá? Foi o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que proibiu as cláusulas de barreira há mais de uma década. Tá? Quando se fez a primeira... O Fernando Henrique fez a reforma que iria entrar em vigor 10 anos depois e o Supremo derrubou. Se não tivesse derrubado, talvez nós tivéssemos um sistema partidário muito mais equilibrado naquele momento. Foi o Supremo que derrubou as doações privadas e criou agora essa questão do financiamento público, onde o Congresso vai aumentando cada vez mais a sua perpetuação no poder. Então, o Supremo também prejudicou a democracia brasileira. Então, eu acho que esses são dois planos muito importantes. Na crise, ele funcionou bem, mas no cotidiano, ele funciona gerando deficiências. E, nesse caso, que só para te não deixar sem resposta, no caso do inquérito, evidentemente, ele teve que agir na omissão da Procuradoria-Geral da República. Se a Procuradoria estivesse funcionando corretamente, o Supremo não precisaria fazer aquilo. Agora, ele tem que resolver, finalizar esse inquérito. Devolveu à Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria vai denunciar ou não denunciar. Então, eu acho que sim, há uma demora para voltar à ordem, que gera o quê? Uma erosão da autoridade do próprio Supremo.